Olá, sejam todas muito bem-vindas à nossa Masterclass, a formação da personalidade. Eu sou Vanessa Medeiros, sou psicóloga junguiana, mentora de mulheres e mestre em psicologia do desenvolvimento humano. Essa Masterclass é a aula magna, a nossa aula inaugural do Atitude 21, um programa que eu criei para promover o desenvolvimento pessoal e profissional de mulheres. Durante essa aula magna hoje, nós vamos falar sobre a formação da personalidade e eu vou trazer esse recorte, olhando especificamente para a questão do desenvolvimento feminino. Eu percebi, olhando diversos conteúdos disponíveis hoje no campo do desenvolvimento pessoal, que a gente não tem um olhar ainda voltado para as especificidades do desenvolvimento feminino. E essa é a grande proposta do Atitude 21, é promover você o autoconhecimento, o desenvolvimento através de uma série de ferramentas e conhecimentos da psicologia profunda que vão te ajudar justamente a entender por que muitas vezes a gente repete determinados padrões de comportamento, padrões de emoções, porque muitas vezes nós temos sabotadores mentais que nos impedem de ter uma vida mais próspera, mais feliz, mais sucesso na nossa carreira ou nos nossos relacionamentos. Então essa Masterclass hoje faz parte desse programa. O Atitude 21 tem conteúdos que são semanais, então toda semana a gente tem uma aula teórica, a gente tem uma atividade prática, justamente porque eu acredito profundamente que esses dois pilares têm que caminhar conjuntamente. A gente tem que ter o conhecimento, tem que buscar o conhecimento, mas a gente precisa colocar em prática aquilo que a gente aprende para gerar as transformações que a gente tanto busca, que a gente tanto necessita para a nossa vida, tá? Então vamos hoje começar aqui a falar sobre esse programa, né? E vamos falar da nossa Masterclass. Na Masterclass, a formação da personalidade, eu vou apresentar para você então alguns conteúdos que são centrais, muito importantes da psicologia analítica, da psicologia profunda, que é a abordagem que eu adoto no meu trabalho como psicóloga. E esses conteúdos eles vão vir de forma teórica, mas eu vou trazer sempre numa linguagem mais acessível, uma linguagem que permita você colocar em prática esse conhecimento que eu estou trazendo. Eu estou disponibilizando aqui para você fazer o download, o material complementar dessa aula. Você vai encontrar os slides, espaços para anotações e também uma atividade prática que você vai poder fazer depois que você terminar de assistir a Masterclass, tá bom? Porque a gente tem muito conteúdo aqui relevante, importante para o teu desenvolvimento, então eu quero que você agora se concentre e deixe de lado qualquer coisa que possa estar te preocupando e que se permita mergulhar profundamente nessa experiência de autodescoberta. Como eu te disse, essa Masterclass faz parte de um ciclo de palestras, né, que compõem o Atitude 21, e eu dei o nome desse ciclo de palestras, ciclo de Masterclasses, Temet Nosce, que é uma expressão em latim que vai traduzir um princípio grego muito antigo, muito importante, que você já deve ter ouvido falar em algum momento, que é o conhece-te a ti mesmo. Essa expressão estava inscrita, então, no templo de Apolo, lá em Delfos, na Grécia Antiga. E por que eu quis dar esse nome para o nosso ciclo de Masterclasses? Justamente porque ele demonstra a importância central que os antigos sábios atribuíam ao autoconhecimento. Então, imagina só que isso estava inscrito dentro de um templo que na civilização grega, na Grécia Antiga, tinha um papel central da sociedade. E se estava escrito conhece-te a ti mesmo, significa que isso é uma chave capaz de gerar toda uma transformação na vida das pessoas que vão em busca desse autoconhecimento. E é justamente essa chave que eu estou oferecendo aqui para você hoje, essa possibilidade de destravar e começar esse processo de evolução pessoal, tá? Falaremos então sobre a personalidade. Então, se a gente está em busca dessas mudanças, né, de identificar esses padrões que estão nos prejudicando, de identificar esses sabotadores mentais que estão nos atormentando no dia a dia, se a gente está em busca de uma vida mais feliz, com mais liberdade, com mais resultados, com melhores relacionamentos, com mais satisfação, a gente precisa partir do ponto central, que é
saber o que na minha história pessoal me trouxe até aqui, quais são as características que eu possuo que podem estar prejudicando a minha evolução, quais são as características que eu possuo que podem potencializar os meus resultados e que eu não estou utilizando, e por que eu não estou utilizando, tá? Porque a gente já entende na psicologia junguiana que é importante a gente olhar para o nosso passado, conhecer a nossa história, reconhecer a nossa história, mas que o mais importante, o central mesmo, é que a gente olhe para quem nós somos de forma realista, né, com todas as nossas características, e a partir desse olhar profundo sobre si mesmo, que a gente possa pensar no nosso desenvolvimento daqui para frente, tá? Então o passado ele explica por que você agiu assim até agora, mas é a sua intencionalidade a partir de hoje, o seu compromisso com o seu desenvolvimento pessoal que vai te trazer os teus resultados e a mudança de vida que você busca. Então vamos começar a falar sobre isso aqui, só repassando para você, lembrando, tem atividade prática que eu vou disponibilizar no material complementar. Eu não vou apresentar essa atividade aqui na Masterclass, porque a proposta não é essa, mas você vai ter a possibilidade de experimentar como é o trabalho do programa Atitude 21. Depois de finalizar aqui esse conteúdo teórico, você tem atividade prática para poder refletir, tá? Então vamos começar aqui. Como eu disse, eu sou psicóloga junguiana. Isso significa que a abordagem teórica que eu adoto para o trabalho que eu realizo é a psicologia analítica, que foi proposta pelo psiquiatra e psicoterapeuta suíço Carl Gustav Jung. A psicologia analítica é conhecida também como psicologia junguiana ou psicologia profunda, e as masterclasses que eu vou apresentar aqui para você ao longo do programa Atitude 21 estão todas baseadas nos conhecimentos do Jung e dos seus colaboradores pós-junguianos, tá? A primeira parte, então, do nosso estudo agora será sobre a estrutura e o funcionamento da psique. E aqui, então, eu já trago um primeiro conceito, né, uma primeira explicação. O Jung chamava de psique os aspectos psicológicos do ser humano. Então, a parte da estrutura psicológica, a nossa personalidade, a nossa mente, ou como se falava na época dele, a nossa alma. Então, essas características todas ele vai chamar de psique. E nós vamos, então, entender como é que se organiza a nossa psique, tá? Nós entendemos na psicologia analítica que existem 3 níveis de funcionamento psicológico, 3 níveis da psique. O primeiro nível, que é o que a maioria das pessoas consegue acessar, consegue perceber ao longo da sua vida, é a consciência. A consciência nos dá essa noção de quem nós somos, né? A nossa identidade, a nossa percepção sobre o que acontece à nossa volta. Então, quando eu paro e me dou conta das minhas emoções, quando eu me dou conta dos meus pensamentos, quando eu me dou conta das minhas ações, eu estou atuando no nível consciente. Se eu sou capaz de perceber automaticamente o que está acontecendo, é porque isso está na minha consciência, tá? A consciência nos permite ter essa noção, então, de identidade, de eu, de quem eu sou, e ao mesmo tempo nos relacionar com o ambiente à nossa volta. Existe um segundo nível da psique, que é um pouco mais profundo, que é o inconsciente. Então, tudo que acontece conosco na nossa vida é percebido pela nossa psique, pelo nosso cérebro, pela nossa mente. A gente percebe o que acontece à nossa volta. Muitas vezes, mesmo que a gente não esteja nem atento a isso, com a nossa consciência direcionada para isso, a gente consegue perceber o que está acontecendo à nossa volta. A gente ouve os ruídos, a gente sente os cheiros, e tudo isso acaba ficando na nossa memória, só que muitas vezes de uma forma que não é tão relevante assim, não é tão impactante. Eu vou te provar o meu ponto de vista, tá? O que eu estou falando aqui agora. Com toda certeza, em algum momento da tua vida, você já teve a experiência de estar em algum lugar e sentir um perfume, um cheiro de uma comida, um odor de algo que te causou uma sensação de que você já conhecia aquilo. Poxa, eu lembro, eu sei que eu conheço esse cheiro de algum lugar. E aí, quando você se concentra um pouco mais, a sua memória te traz ali uma lembrança.
Poxa, esse é o perfume que fulana usava, ou esse é o cheiro da comida da minha avó, ou esse aqui é o cheiro do material escolar que eu adorava arrumar no começo das aulas, todos os anos. Então, com toda certeza, você já passou por essa experiência em algum momento. Essas lembranças que você tem, que foram evocadas por um estímulo no ambiente, elas são possíveis porque elas estão todas registradas no nível inconsciente, que é aquilo que a gente não consegue acessar no dia a dia facilmente, tá? Então, no nosso inconsciente estão tanto as lembranças que foram fracas, né? Não tem impacto suficiente para que você precise lembrar daquilo no seu dia a dia, como também estão no inconsciente as lembranças de situações traumáticas, situações que foram tão intensas que elas precisaram ser reprimidas para que você não sofresse com aquela situação todos os dias. Então a gente deixa de lado, deixa guardado lá no inconsciente, tá? Nesse nível um pouco mais profundo da psique humana. O Carl Gustav Jung foi além. Ele identificou que nós temos sim o nível da consciência e do inconsciente pessoal, mas que há ainda um nível mais profundo, que é o inconsciente coletivo. E eu acredito que esse é o conceito mais disruptivo, mais inovador do Jung, um conceito que tem sido cada vez mais comprovado pelos estudos atuais. E ele identificou a existência desse inconsciente coletivo através da análise dos seus pacientes. Ele percebeu, quando trabalhava no hospital psiquiátrico, que muitas vezes os seus pacientes traziam relatos de fantasias, de sonhos, coisas que não tinham acontecido com eles, né, que estavam ali no plano das fantasias, eram imagens, e que essas imagens e essas fantasias, elas eram condizentes com representações existentes em outras culturas, com relatos de outras pessoas. Ele começou a se perguntar como é que uma pessoa que nunca esteve nesse contexto, que nunca vivenciou essa situação, que não viveu nessa época, não teve acesso a informações sobre essa determinada característica aqui, podem ter as mesmas fantasias e as mesmas imagens aparecendo nos seus sonhos, nos seus desenhos. E o que foi que ele entendeu? O Jung era um homem muito culto, tá? Ele falava 7 idiomas, ele estudou sobre religiões comparadas, antropologia, mitologia, literatura. O Jung estudou muitas coisas diferentes, então ele tinha referências, inclusive de filosofia, né? Muitas outras referências, arqueologia. Ele percebeu que o núcleo central daquilo que estava sendo trazido pelos pacientes, não somente os psiquiátricos, mas os pacientes do consultório também, havia ali uma informação central, um núcleo que se repetia em diversas épocas, em diversas culturas, tá? Ele percebeu então que existe um nível mais profundo da psicologia humana, que é o nível do coletivo. Então, quando nós nascemos, nós não chegamos ao mundo apenas com o nosso aparato biológico, não. A gente chega também com uma estrutura psicológica já estabelecida pela experiência da humanidade ao longo dos séculos, tá? Então, desde que o homem pisou sobre a Terra e começou a se relacionar e começou a entender o que acontecia à sua volta, esses registros foram ficando ali, sedimentando, né? E o que se tornou padrão, o que se repetiu ao longo do tempo, deu origem ao inconsciente coletivo. Nessa imagem aqui, e esses diagramas que eu vou trazer para você, fui eu que elaborei a partir da minha leitura dos conceitos junguianos. Nesse primeiro diagrama, eu vou trazer para você aqui a representação do nível coletivo. Quando nós nascemos, já trazemos conosco, então, já encontramos no mundo tudo que já existiu, né? Tudo que foi feito pela cultura humana, pelas civilizações humanas. A gente não nasce a partir de um referencial zerado, somente biológico. A gente já nasce com toda uma história da humanidade pré-estabelecida. E os estudos da genética do comportamento, os estudos em epigenética, em biologia genética, têm mostrado cada vez mais que, de fato, existem ali determinadas características que são no nível biológico,
mas que elas trazem ali sedimentos, trazem ali estruturas que são próprias da psicologia humana, confirmando a ideia do Jung de inconsciente coletivo. Então, quando a gente nasce, a gente se depara com o que acontece à nossa volta, no mundo à nossa volta, que está no nível da consciência coletiva, o que está na cultura, o que está no social, o que está nas relações próximas a nós, e a gente traz esse substrato mais profundo do psicológico coletivo, que é o inconsciente coletivo. Nessa segunda imagem, eu trago aqui para você, então, já essa representação do que é a consciência e o inconsciente pessoal. Então, eu quero que você entenda, tá? A título de explicação, que este grande quadrado amarelo que aparece aqui na tela, com tudo que tem dentro dele, esse círculo de duas cores, esse outro quadrado menor, tudo isso aqui é a psique. Imagina que isso aqui é a sua estrutura psicológica, tá? Você tem, então, um nível que é a sua consciência pessoal, que vai te permitir se relacionar com a consciência coletiva, e você tem um nível de inconsciente pessoal que te permite se relacionar com o inconsciente coletivo, ok? Essa linha branca, então, eu inseri para demarcar essa separação no indivíduo do que é consciência e o que é inconsciente. Quando eu te falo que o Jung entendeu que existiam modelos, padrões pré-estabelecidos de formas de agir, padrões pré-estabelecidos de comportamentos humanos, eu estava me referindo ao conceito de arquétipo. O Jung pegou emprestado esse termo arquétipo lá do Platão, né, dos neoplatônicos. Platão falava sobre esses protótipos do plano das ideias, que tudo que existe hoje na matéria primeiro existiu no plano das ideias. O Jung entendeu, então, que esses modelos que existem inicialmente no nível das ideias e depois existem aqui na matéria, é uma representação que pode ser entendida no nível psicológico. Então, nós temos ali um inconsciente coletivo, que é esse nível mais profundo, biológico, psicológico, né? A parte psíquica da biologia humana, e existem esses moldes. Nós vamos ter, inclusive, uma masterclass exclusiva. A próxima masterclass vai ser para falar sobre os arquétipos do feminino. Nós vamos nos aprofundar nesse conceito de arquétipos, nós vamos entender como é que esses arquétipos contribuem para a nossa forma de nos expressarmos, como é que a gente pode utilizar, inclusive, esses arquétipos de forma intencional na nossa vida, tá? Mas o arquétipo, então, ele está no centro dos nossos comportamentos, esses padrões que são repetidos. Vou trazer aqui alguns exemplos. Existe o arquétipo da mãe. Então, todas as pessoas nascem de uma mãe, se relacionando bem ou mal com essa mãe, tendo contato ou não com essa mãe, existe já um entendimento ali do que é uma mãe. O mesmo acontece com o pai. Nós temos também o arquétipo da totalidade, o arquétipo da divindade, tá? Então veja que nós temos ali esses moldes, esses modelos, né? Que são representações de padrões de comportamento. Quer dizer que eu vou me comportar exatamente daquela forma como está estabelecido no arquétipo? Não. O arquétipo não é o modo de agir, o arquétipo ele é o molde, ele é a forma. Imagina aquelas forminhas que a gente usa para poder fazer biscoito, para poder fazer bolo. O modelinho pode ser de estrela, pode ser de lua, pode ser um círculo, pode ser um quadrado. Ali é a forma, tá? Então, quando a gente olha para aquela forma, aquilo já faz com que a gente necessariamente se comporte ou tenha uma predisposição a utilizar aquela forma de determinadas maneiras. Só que você vai usar aquela forma de acordo com o seu referencial, de acordo com a sua cultura, com as suas experiências. Então eu posso olhar, por exemplo, para um molde de estrela e pensar que eu vou fazer um biscoito de baunilha. Pode ser que você olhe para aquela forma de estrela e você decida utilizar aquele molde para fazer um bolinho de chocolate, tá? Então entenda, o arquétipo ele é o molde que te predispõe a agir. E o modo como você vai vestir, preencher esse modo de ação, depende da tua história pessoal, ok?
Vamos falar agora então, a gente está falando aqui ainda de um nível coletivo, né? Claro que os arquétipos eles estão no inconsciente coletivo, mas eles nos permitem agir, então eles também interferem na nossa psicologia pessoal, no nosso inconsciente pessoal. Existe um arquétipo central, então a nossa estrutura psicológica ela é determinada por uma série de arquétipos que tem como característica, que tem como propósito estruturar o funcionamento da psique humana. O arquétipo central responsável por orientar o nosso desenvolvimento, por organizar a estrutura psicológica, é chamado de Jung de self. Self significa si mesmo. Então o self ele é o centro da nossa personalidade total, tá? Nós temos também o centro da nossa consciência, que é o ego. E é o que a maioria de nós acredita, passa a vida inteira acreditando que é o centro da nossa personalidade. Mas em psicologia analítica a gente entende que o ego ele é apenas o centro da consciência. E todo o trabalho que a gente faz de desenvolvimento pessoal é muito no sentido de permitir a nossa consciência, permitir ao nosso ego entender que nós somos muito mais do que aquilo que nós conseguimos perceber hoje, tá? Então, um trabalho de desenvolvimento pessoal em psicologia analítica, ele é voltado justamente para que esse ego possa expandir as suas possibilidades, para que você possa ter ali uma compreensão profunda sobre os seus aspectos inconscientes, aprender a lidar com essas dificuldades e com esses potenciais que nós temos e dessa forma ir ampliando as nossas capacidades. Então, o ego é o que nos dá realmente no nível da consciência, ele é o centro da consciência, é o que nos permite entender quem nós somos, é o que nos permite ter contato com nossos aspectos internos, o que nos permite ter contato com o que acontece à nossa volta. Ele é o centro da consciência, enquanto o self é o centro da personalidade total. E aqui vem um outro conceito bem importante da psicologia analítica que eu considero que vai te ajudar bastante a começar a entender porque aqui em determinadas situações a gente acaba se comportando de uma maneira ou de outra, tá? É a persona. Persona é o arquétipo, né, junguiano, o arquétipo identificado por Jung responsável por permitir o nosso contato social, a nossa adaptação ao meio social. Persona é um termo que se refere às máscaras que os antigos gregos utilizavam no teatro. Você já deve ter visto aquela mascarazinha da comédia, da tragédia, né? Isso é porque no teatro original, na Grécia, eles colocavam a máscara para representar as emoções. Então, o Jung pegou emprestado essa palavra, que inclusive é a mesma que está na origem da palavra personalidade, né? Personalidade significa, vem de persona, desses personagens. E o que é a persona, na verdade? É esse arquétipo que nos permite nos relacionarmos com outras pessoas, que nos permite nos identificarmos com os nossos papéis sociais. Como é que funciona, então, essa construção da nossa personalidade? Quando a gente é criança, a gente começa a entrar em contato com outras pessoas e começa a aprender desde muito cedo o que é socialmente aceito, o que é socialmente desejável, dentro daquele contexto em que a gente está inserido, né? Nosso primeiro contexto, que começa a interferir, influenciar na formação da nossa persona, é o nosso contexto familiar. Então, as nossas relações com os nossos primeiros cuidadores. Se os nossos pais ou os nossos cuidadores nos dizem, por exemplo, que uma menina, uma mocinha, deve se comportar de determinada forma, deve ser educada, deve ser delicada, deve ser prestativa, a gente vai construindo a nossa persona dessa maneira. Então eu devo ser sempre delicada, gentil, educada, isso é feminino, então é isso que eu devo fazer como mulher. Se por outro lado você tem uma educação que te diz, não, você precisa ser safa, você precisa se desenrolar desde cedo, então você vai formando uma persona diferente, tá? A persona ela diz respeito aos nossos papéis sociais, então existe a persona da mãe, do que a gente aprende como deve ser o comportamento materno, existe a persona profissional, então eu, por exemplo, sou psicóloga, existe a persona do psicólogo, como é que o psicólogo deve se comportar.
Existe a nossa persona como filho, como parceiro. Então, são os nossos papéis sociais, tá? Eles vão, então, aquilo que a gente vai aprendendo que é desejável e que vai nos dar, vai nos permitir ter relacionamentos, bons relacionamentos, a gente vai construindo a nossa persona. Ao mesmo tempo que nós vamos formando a nossa persona, nós também vamos formando a nossa sombra, que são os aspectos que ficam inconscientes, tá? Como é que funciona isso? Quando você é criança e tem determinados comportamentos que os seus pais consideram que são inadequados, uma criança não se comporta dessa forma, uma menina não deve agir assim, uma mocinha não deve agir assim, isso é feio, isso é impróprio, não faça isso. Então, muitas vezes a gente vai... são aspectos nossos, né? São aspectos do nosso comportamento que às vezes fazem até sentido para a gente, mas que por causa desses aprendizados iniciais lá na nossa infância, a gente vai aprendendo que são inadequados. E eles vão ficando reprimidos no nosso inconsciente. Por quê? Porque a gente muitas vezes não consegue trazer um significado para isso, a gente não consegue simbolizar isso. Quando a gente está no processo de aprendizado, isso acontece a vida inteira, mas aqui eu estou trazendo muito especificamente na infância, a gente não tem no ego ainda recursos para conseguir diferenciar, por exemplo, se aquilo dali incomoda porque é errado realmente ou incomoda porque o outro não gosta daquilo, né? Então, às vezes a menina é criativa, ela gosta de brincar com tinta, desmontar coisas, tem um padrão mais curioso, e aí os pais dizem, fica quieta, não sobe aí, não mexe nisso. Ah, não, eu errei, errou, é porque não sabe fazer, deixa pra lá, eu faço por você. Esse tipo de comportamento que os pais têm com frequência com as crianças, eles fazem com que determinadas coisas que a gente fazia espontaneamente na infância vão se perdendo e vão ficando reprimidas no nosso inconsciente. Então tem tanta gente criativa, tanta gente que poderia dar um rumo completamente novo para a sua profissão, para a sua carreira, sabe? E não consegue fazer isso por quê? Porque aprendeu que existem determinadas profissões que são mais honrosas do que outras, que determinadas profissões, por exemplo, te dão mais status social ou te dão mais retorno financeiro, que aquelas características que você tinha de criatividade, de arte, de inovação, não são bem-vindas. E muitas vezes esses aspectos que são vistos como negativos em uma criança são o grande diferencial da pessoa adulta. Às vezes a gente precisa ir buscar lá na nossa sombra, naqueles aspectos que a gente aprendeu que são feios, que são inadequados, os recursos necessários para gerar as nossas transformações, para gerar a mudança que a gente precisa, tá? Então na sombra a gente vai encontrar sim aspectos negativos, coisas que ficam reprimidas no sentido de serem nocivas, então agressividade fica na sombra, escárnio, né? A gente aprende, não, você não deve agir dessa forma com as pessoas, isso vai ficando lá reprimido no seu inconsciente. Mas, como eu falei, essas experiências que a gente tem, elas não desaparecem, essas memórias ficam no nosso inconsciente, elas ficam registradas, elas fazem parte da gente. E a depender, então, de como é que a gente passa pela experiência, isso pode ter uma carga emocional mais intensa ou menos intensa na nossa vida. Então, com o processo de autoconhecimento, a gente começa a identificar que aspectos são esses que estão na minha persona, por exemplo, que eu aprendi que são valorosos, são importantes, que muitas vezes a gente fica perseguindo determinados ideais e que eles são úteis e são bons em determinados momentos da nossa vida, mas que em outros momentos talvez eles não sejam tão adaptativos assim. Do mesmo modo, que aspectos são esses que eu aprendi que são incorretos, são indesejados, são feios, mas que alguns deles são realmente e que eu preciso aprender a reconhecer eles em mim para que eu não haja dessa forma com outras pessoas, ou eu preciso identificar no meio desses aspectos sombrios pontos de luz, pontos de criatividade que eu poderia integrar à minha consciência e me tornar uma pessoa mais feliz, mais produtiva, tá? Então a gente vai ter aqui inicialmente essa estrutura, né? Nós temos ali as oposições entre o ego e o self, ego como o centro da nossa consciência, self como o centro da nossa personalidade total. Você vê que existe uma linha pontilhada ligando o ego e o self. Por quê?
porque é necessário que haja essa ligação entre os nossos aspectos totais e os nossos aspectos parciais. A nossa consciência precisa ser ampliada e para isso é necessário que ela entre em contato com esses aspectos mais profundos da nossa personalidade, tá? E a gente tem aqui essa outra oposição entre a persona e a sombra. Então temos aqui consciência e inconsciente no nível coletivo e no nível individual. Nós temos persona e sombra, ego e self. Uma coisa que a gente tem muito forte, muito marcante da teoria junguiana é essa visão, né, de polaridade. Então Jung ele percebe que o ser humano ele se organiza em polos, ele tem essa tendência a classificar as coisas de forma polarizada, como sendo ou preto ou branco, ou positivo ou negativo. E quando a gente avança no autoconhecimento, a gente percebe que a gente pode, não precisa estar necessariamente em um desses polos, né? Nem tudo que a gente enxerga como negativo necessariamente vai ser negativo, nem tudo que a gente vê como positivo vai ser positivo em todas as situações. Nem tudo que está na nossa consciência necessariamente é positivo, é bom para a gente. Nem tudo que está no nosso inconsciente é assustador e merece ser reprimido, tá? E aí, agora eu vou trazer aqui um outro arquétipo que faz parte da estrutura da nossa personalidade, que é muito interessante, que é o arquétipo da ânima e do ânimos. E que, inclusive, a gente vai ter também uma masterclass para falar especificamente sobre ele. Por quê? Ânima e ânimos nos dão aí essa noção de relacionamento com o oposto, com a pessoa do sexo oposto, tá? Então, uma mulher tem na sua consciência a ânima. No inconsciente está o seu ânimos. O que o Jung entendeu? Que em termos psicológicos nós possuímos características tanto femininas como masculinas. E que o ideal é que a gente aprenda a identificar essas características e que utilize essas características na nossa vida, porque nós temos os dois aspectos, tá? Então, na nossa consciência, se você se identifica como mulher, se você sua orientação de gênero é feminina, você é mulher, isso está na consciência, significa que lá no inconsciente, no oposto, existe o ânimos. E a forma como a gente vai se relacionar com o sexo oposto é permeada por esse arquétipo do feminino e do masculino. Muitas vezes, e aí a gente observando relacionamentos, observando brigas de casal, a gente consegue ver isso muito claramente. Nas discussões, nas brigas, existem dois conteúdos muito fortes que emergem, né? Conteúdos de sombra, que não necessariamente vai acontecer dentro de um relacionamento, mas pode acontecer em qualquer tipo de relacionamento, não necessariamente um relacionamento de casal, tá? Então, um aspecto de sombra, você tá ali conversando com os seus pais, com sua mãe, com seu pai, e aí eles tocam em determinado assunto e você tem uma reação explosiva que é desproporcional àquilo que foi dito no trabalho, nos relacionamentos, com algum familiar, com os amigos, aqueles pontos sensíveis que hoje em dia as pessoas falam muito, isso aqui é gatilho. Então, foi gatilho por quê? Porque existe lá no seu inconsciente um aspecto na sombra que não está bem resolvido, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E esse aspecto, então, que não está bem resolvido, quando ele vem para a sua consciência, ele vem com uma carga emocional muito intensa. Então, é por isso que às vezes a gente tem essas reações muito extremas. Mas existe também, aqui mais especificamente em termos de relacionamento de opostos entre homem e mulher, os aspectos da ânima e do ânimos, né? Que dizem respeito a esses padrões do que é feminino e do que é masculino. Então, se eu como mulher, se eu me identifico como mulher, eu posso me relacionar com um homem, é justamente porque existem dentro de mim características masculinas que me possibilitam ter esse contato, esse entendimento sobre o masculino. Do mesmo modo, dentro do homem, no inconsciente do homem, existem os aspectos femininos que permitem a ele se relacionar com o feminino fora dele. E quanto mais a gente se conhece, a gente percebe que essas características estão presentes em nós, que nós temos tanto o masculino como o feminino dentro de nós, mais a gente consegue evoluir, se desenvolver e se relacionar melhor com as outras pessoas, tá? Então é muito importante esse conhecimento, esse entendimento sobre os seus aspectos femininos e masculinos. Por exemplo, é muito atribuído ao feminino características como
intuição, essa busca por algo mais espiritual. No homem isso acontece justamente por quê? Porque ele tem dentro dele esse contato com a ânima, com as características femininas. Na mulher, ela vai buscar, por exemplo, se desenvolver profissionalmente, ela vai buscar ser mais independente. Isso significa que os aspectos de ânimos estão mais ativos na consciência dela, tá? Na nossa Masterclass sobre ânima e ânimos, nós vamos nos aprofundar nesse conteúdo sobre relacionamentos entre homens e mulheres. E aí, quando eu te falei aqui sobre aqueles aspectos que estão lá no nosso inconsciente pessoal, e que de vez em quando rola aquele atrito, aquela explosão, aquela carga emocional mais intensa que desestabiliza a gente, é justamente pela existência de algo que o Jung chamou de complexos. Foi um estudo muito interessante que ele fez, um estudo experimental, em que ele percebia que o tempo de reação das pessoas com um teste de associação de palavras demorava mais quando existia ali alguma carga emocional relacionada, tá? Então, muitas vezes é isso que acontece. A gente está conversando com a pessoa, a gente toca num ponto sensível, que a gente às vezes nem sabe que é um ponto sensível para aquela pessoa, e ela tem uma reação desproporcional. Às vezes a gente tem essa reação e depois para e pensa, meu Deus, como é que eu saí falando isso? Como é que eu fiz isso? Por que é que eu agi dessa forma? Porque existem complexos ativos ali. E o que são os complexos? Vamos entender? Esse é um conceito bem importante da psicologia analítica, tá? Imagina o seguinte, existem diversas áreas da vida, né? Então a gente tem na nossa vida a gente busca os relacionamentos, a gente busca o desenvolvimento profissional, a gente busca o entendimento das nossas emoções, o contato social, a espiritualidade, religiosidade, diversos aspectos da nossa vida. Quando a gente tem ali alguma experiência negativa em alguma dessas áreas, a gente forma um núcleo ali de um complexo, tá? Então esse complexo, ele é um núcleo central do arquétipo, existe ali um arquétipo central, um modelo, um protótipo de comportamento que está no inconsciente coletivo, e em torno desse modelo a gente vai agregando as nossas experiências com carga emocional, com relação às situações que a gente vivenciou. Então você já deve ter ouvido diversas vezes a expressão, isso é um complexo materno, é um complexo paterno. Por quê? Porque todo mundo tem pai e mãe, né, gente? Então é o arquétipo mais acessível, o arquétipo que realmente mais interfere na nossa forma de existir no mundo, porque todos nós temos experiências com o paterno, com o materno. E nós nos relacionamos intimamente com os nossos pais desde a infância. Então é muito provável que a gente tenha uma série de experiências com o nosso pai e com a nossa mãe que acabem sendo guardadas, registradas no nosso inconsciente. Quando essas experiências têm uma carga emocional muito ativa, elas são atraídas para o arquétipo. Então, no centro de um complexo paterno, por exemplo, existe esse modelo do que é o pai, esse padrão do que é esperado da figura paterna, e a depender das nossas experiências com o nosso pai, que nem sempre são condizentes com esse modelo que a gente idealiza do que é o paterno, a gente vai agregando ali em torno disso essa carga emocional dessas experiências. E é por isso que esses assuntos às vezes são delicados. Quando você toca nesse aspecto, a pessoa tem aquela explosão emocional. Bom, então imagine o seguinte, a gente tem ali os diversos aspectos da nossa vida e a nossa energia psíquica, ela circula no nosso corpo, no nosso organismo e nos permite realizar uma série de atividades mentais, atividades psicológicas, né? Eu, quando estou presencialmente com as minhas alunas, com as minhas pacientes ou mentorandas, eu sempre faço esse desenho. Eu desenho um círculo e esse círculo ele vai ter essa representação das diversas áreas da nossa vida. Imagina então que a nossa energia psíquica, a energia mental que a gente consegue produzir, que é advinda da energia do nosso corpo, dos alimentos que a gente ingere, que é advinda também das várias coisas que nós utilizamos para nos nutrir intelectualmente, espiritualmente, psicologicamente, tudo isso vai compor a nossa energia psíquica, né? Essa energia nos permite realizar as nossas ações, é o que nos permite realizar os nossos projetos, nos relacionar com as pessoas, ter os nossos momentos de autoconhecimento. E quando você tem um complexo que está ativo
em determinada área da sua vida, esse fluxo de energia é interrompido. Então é exatamente por essa razão que muitas vezes a gente diz, mas eu sou tão determinado para certas coisas e tem outras áreas da minha vida que eu não consigo colocar para frente. Eu tento fazer as coisas nessa área, mas eu não consigo, eu me sinto cansado, eu não tenho energia, eu me sinto desmotivado. Por quê? Muito provavelmente nessa área da tua vida, essa mesma que você acabou de pensar agora quando eu estava aqui falando, existe um complexo ativo. Então, o núcleo do complexo é esse padrão de comportamento, em torno dele os conflitos psíquicos que foram sendo acumulados ao longo da tua experiência. Então, toda vez que a gente tem uma nova experiência relacionada àquele mesmo núcleo, àquele mesmo tema, aquilo é agregado novamente para aquele núcleo ali de conflito, aquele complexo, tá? E aí o complexo ele vai aumentando. Por quê? Porque aquilo vai reforçando as nossas experiências. Vou trazer aqui, por exemplo, a nossa percepção sobre a nossa experiência. Vou falar, por exemplo, da situação dos relacionamentos, né? Quantas mulheres relatam que não conseguem ter bons relacionamentos, que sempre atraem o mesmo tipo de cara, sempre atraem os mesmos problemas, sempre atraem os mesmos conflitos. Isso demonstra que existe, primeiro, um arquétipo central ali, um modelo de masculino que você está adotando, que muito provavelmente está relacionado com as suas primeiras experiências paternas, com seu pai, com seus irmãos, com os primeiros homens ali que foram sua referência de relacionamento, tá? Então o núcleo central está relacionado a essa figura. E toda vez que você foi se relacionando com outros homens, e foi tendo experiências negativas, experiências que tiveram um impacto emocional para você, aquilo foi sendo atraído, agregado no teu inconsciente e colocado dentro do mesmo rótulo, dentro da mesma caixinha. Então, por isso que se a gente não para cuidar dos nossos aspectos emocionais, para entender a nossa história, para entender as nossas emoções, a gente tende a ficar repetindo padrões e sofrendo com essa repetição de padrões, tá? Porque existem ali arquétipos de determinados padrões de comportamento, experiências de conflito psíquico que não foi resolvido e complexos que estão ativos. Como é que a gente resolve isso, Vanessa? A gente resolve num processo de autoconhecimento, identificando que conflitos são esses e procurando entender esses conflitos e ressignificar, dar um novo significado, um novo olhar para as suas experiências, tá? Entendendo que nem tudo que vai acontecendo com você vai ter o mesmo impacto, vai ser exatamente a mesma experiência, vai ter os mesmos resultados que aquela experiência inicial que você teve, tá? Então, pensando aqui, a gente vai ter o núcleo central de cada complexo, um arquétipo. Vanessa, quantos complexos eu posso ter? Depende, pode ter vários, tá? E aí, com o processo de autoconhecimento, a gente vai identificando esses complexos. E essa energia que está ali presa naquela determinada área, naquele determinado tema da tua vida, essa energia vai ser desbloqueada, vai ser liberada para que você possa voltar a dispor da motivação, do ânimo para realizar outras atividades na tua vida. Então, às vezes a gente está doente, a gente está desmotivado, a gente está se sentindo exausto, a gente quer realizar um projeto, mas não consegue, a gente quer melhorar as nossas relações, mas não consegue, a gente quer fazer uma mudança na nossa vida, mas não consegue, porque existem ali esses aspectos não resolvidos que estão drenando a sua energia no seu inconsciente, tá? E aí a gente vai ter aqui uma frase do Erich Neumann, que é um pós-junguiano, ele vai dizer que os elementos estruturais arquetípicos da psique são órgãos psíquicos, de cujo funcionamento depende o bem-estar do indivíduo e cujo dano acarreta consequências desastrosas. Então, esses elementos que eu trouxe aqui para você, nós falamos sobre o quê? Falamos sobre o nível da consciência, o nível do inconsciente, falamos sobre o ego como centro da consciência, falamos sobre o self como o centro da personalidade total, falamos da formação dos nossos papéis sociais, a nossa persona, a forma como a gente se relaciona com as pessoas à nossa volta, falamos sobre os nossos complexos e a nossa sombra e falamos sobre a ânima animus, que é o arquétipo dos relacionamentos com o sexo oposto, né? Então esses são os elementos estruturais da psique e esses arquétipos, esses padrões de comportamento
O Neumann vai dizer que são órgãos equivalentes aos nossos órgãos. Do mesmo modo que a gente precisa ter cuidado, cuidar do nosso coração, cuidar dos nossos rins, do nosso estômago, do nosso pâncreas, do nosso pulmão, do nosso cérebro, a gente também precisa cuidar desses aspectos da nossa personalidade, desses aspectos da nossa psique. Porque quando a gente ignora isso e passa pela vida atropelando sem se dar conta desses aspectos, os nossos relacionamentos vão começando a ficar conturbados, os nossos projetos não vão para frente. Então, por isso que é tão importante esse autoconhecimento, tá? E aí a gente traz aqui, então, a visão completa, né, dessa estrutura da psique, como eu trouxe para você. Uma coisa que é muito importante, aí eu vou chamar a atenção até para ficar como uma provocação. Vê se você se sente provocada, me fala depois, tá? A maioria das pessoas passa pela vida acreditando que elas estão se relacionando com apenas o nível consciente. A gente acha que a gente é a nossa identidade do ego, quem eu sou, o que eu penso e tal, as nossas personas, né, que são os papéis sociais que a gente adota, e acabou. A gente acha que é isso que nós somos. E a gente se relaciona com o outro como se esse outro também fosse apenas isso. Apenas os papéis sociais dele e apenas as noções de identidade que ele tem. Existe a consciência coletiva ali no meio, que é o meio social em que a gente vive, o nosso contexto, as influências que a gente recebe desse meio social, e a gente se relaciona acreditando que é apenas isso, que é super simples dessa forma. Só que, na verdade, e aí essa imagem está aqui para te provocar a refletir, a pensar sobre isso, nós estamos nos relacionando, nós somos muito mais completos e complexos do que somos capazes de entender, de perceber inicialmente. E os outros também são. Então, quando a gente está se relacionando com uma outra pessoa, seja num relacionamento amoroso, seja num relacionamento entre pais e filhos, os nossos pais ou os nossos filhos, seja um relacionamento com os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, as pessoas que são os nossos clientes, os clientes dos nossos serviços, todos nós temos essa estrutura psicológica complexa, tá? Então, quando uma pessoa chegar para você e ela demonstrar que não tem esse nível de consciência que você tem a partir de agora, porque a sua consciência acabou de expandir, você acabou de entender que você é muito mais do que você havia percebido até então, às vezes a outra pessoa chega e tem uma reação desproporcional, uma reação que você não consegue entender qual é a origem. Perceba, essa pessoa também está vivendo as batalhas dela. Ela também tem um mundo interior muito mais profundo do que a gente é capaz de acessar. E muitas vezes ela não tem consciência de todo o potencial que ela possui. Uma das coisas mais importantes e mais ricas da psicologia analítica é essa visão que nós temos de que a nossa história contribui para entender quem nós somos e o que nós trilhamos até hoje, mas que nós temos um potencial criativo, um potencial para o desenvolvimento, que nós podemos, a partir de hoje, com a nossa consciência ampliada, começar a trabalhar de forma intencional e de forma criativa para ter um futuro melhor. Então eu trago aqui essa frase do Jung que vai falar justamente sobre isso. Eu não sou o que aconteceu comigo, eu sou o que eu escolhi me tornar. Eu sei que algumas pessoas tiveram vivências bastante dolorosas e que em alguns momentos é muito difícil pensar dessa forma. Mas acredite, é possível sim encontrar esse potencial dentro de você. Existe dentro de você um universo muito maior do que você é capaz de perceber quando está mergulhado na dor. E esse potencial maior é o que a gente vai começar a falar agora, quando a gente começar a olhar para a perspectiva de desenvolvimento e individuação. Esse desenvolvimento da personalidade, como diz Jung. Trouxe aqui essa imagem, eu quero que você olhe para ela e me diga, pode falar em voz alta aí, qual é a primeira reação que você tem, qual é a primeira palavra que vem quando você olha para essa imagem. Eu mostrei para o meu filho pequeno e a resposta dele foi, uau, mamãe! Quando ele disse uau, mamãe, eu percebi que realmente essa imagem tem um impacto que eu queria que ela tivesse. E ele nunca na vida viu uma árvore tão grande como essa. Quando você olha para uma árvore como essa, você pensa em adjetivos como grandiosidade, experiência, fortaleza.
Você deve ter pensado como ela é grande e forte. E se você vai no nível mais profundo, você já deve ter pensado o que essa árvore já deve ter visto, o que essa árvore já deve ter vivido. Ela deve ser bastante antiga, não é? Bom, quando você olha para uma árvore grande como essa, poucas vezes você para pensar que na semente dela, ali pequenininha, antes mesmo dela ser enterrada, já existia um potencial para desenvolver tudo isso, para todo esse crescimento. Nesse grande carvalho, o potencial dele já está pré-estabelecido ali naquela pequena semente. Claro que o solo no qual ele vai crescer, o vento, o clima, a interferência do ambiente vai realmente influenciar se ele vai conseguir se tornar esse carvalho majestoso ou não. E a mesma coisa acontece conosco, com os seres humanos, né? O Jung acredita que existe um fator interno de auto-orientação que vai orientar, vai organizar e integrar os níveis e sistemas da psique. Quando a gente falou sobre o self, e eu te disse que o self é justamente o centro da personalidade total, a gente estava falando desse arquétipo da totalidade, o arquétipo que orienta esse desenvolvimento. Há esse fator interno de auto-orientação que é responsável por nos fazer desenvolver e alcançar o nosso potencial máximo, e Jung chamou de individuação, que é essa jornada, esse processo de se tornar quem você realmente é. Então, quando você ouve as pessoas falando sobre o senso de propósito, e hoje eu tenho visto muitas pessoas angustiadas porque elas acham que elas precisam ter um propósito na vida para conseguir realizar as coisas, eu te digo, encontrar o seu propósito é algo grandioso e é uma meta realmente para a nossa vida. Mas você não precisa ter encontrado esse propósito para começar a fazer as mudanças que você precisa fazer, tá? O caminhar, o processo em busca de encontrar essa resposta já é por si só o próprio processo de desenvolvimento. É o próprio processo de individuação. Então eu trouxe aqui essa outra imagem, substituindo a semente do carvalho por essa outra semente, né? É uma imagem que mostra uma casca com um rosto humano e ao partir essa casca você encontra dentro dela um outro rosto humano. Essa imagem para mim representa muito bem esse processo de retirada dessas expectativas do nível da consciência, né, dessas ilusões criadas pela persona, desses papéis sociais que a gente acredita que são o nosso verdadeiro eu, quando na verdade eles são apenas a nossa primeira camada de contato com o mundo. Quem nós somos realmente, todo o nosso potencial está guardado e é o nosso papel ao longo da nossa vida, a nossa missão de vida, o nosso propósito, nos tornarmos quem nós realmente somos. Esse é um processo que leva uma vida inteira e que às vezes uma vida inteira não é suficiente, porque a maioria das pessoas acaba realmente não chegando a atingir esse propósito. Mas é um objetivo que vale a pena perseguir, é um objetivo que vale a pena ser a nossa meta de vida, né? Esse autoconhecimento. Então a individuação é o processo de desenvolvimento da personalidade. A gente se individua, ou seja, a gente caminha para se tornar indivíduo, aquele que não pode ser dividido, aquele que não pode ser cindido, quebrado, aquele que é completo e inteiro, o que tem conhecimento sobre os seus aspectos positivos e negativos, luminosos e sombrios, que entende como é que é o seu funcionamento psicológico, como é que você age diante da vida, tá? Então aqui eu trouxe essa outra imagem que mostra uma sequência de desenvolvimento biológico, no caso de uma menina, né? A gente começa a nossa vida como um bebezinho e vai crescendo e termina a nossa vida como uma pessoa idosa, madura. O Jung foi um dos primeiros teóricos da psicologia a falar sobre um desenvolvimento ao longo de todo o ciclo vital. Então ele fala sobre essas etapas do desenvolvimento até a velhice. Ele vai falar que a partir da segunda metade da vida é muito comum que as pessoas passem a sentir uma necessidade maior de encontrar significado para a sua vida. Elas vão em busca dessa transformação, que ele vai chamar de metanoia, esse processo de mudança.
Então, na primeira metade da vida é muito comum que a gente procure, até os 40 anos mais ou menos, lutar para se estabelecer no mundo, né? Seguir a nossa jornada do herói, que é um tema que a gente vai falar no Atitude 21. A gente encontrar o nosso lugar no mundo, e se fortalecer enquanto consciência, enquanto ego, nossos papéis sociais, né? Conquistar bens materiais. E na segunda metade da vida a gente começa a ir em busca de um potencial mais criativo, em busca de um olhar mais ampliado sobre os significados da vida, aspectos mais filosóficos, mais religiosos. Ele percebeu que no nosso processo de desenvolvimento existe essa tendência, tá? Eu não sei em qual momento que você está agora. Se você estiver na primeira fase, então, antes da metanoia, muito provavelmente você vai estar em busca de coisas bastante concretas, cotidianas, materiais. Se você já estiver nesse segundo momento da vida, você já está num processo mais reflexivo de o que é que eu estou deixando para a posteridade, né? Qual é a minha contribuição social. Então, a individuação é esse próprio processo de desenvolvimento e ele é também a tomada de consciência dos aspectos da psique. A gente começa a olhar de forma mais profunda para quem nós somos, entender esses conflitos que nós vivenciamos. Dessa forma, nós vamos tendo melhores relacionamentos, nós vamos conseguindo realizar de forma mais satisfatória os nossos projetos, os nossos objetivos. Vamos começando a identificar o que tem mais significado para a nossa vida, o que nos nutre como pessoa. E tudo isso é possível por essa tomada de consciência dos nossos aspectos, aceitar quem nós somos. Então aqui a gente tem, mais uma vez, a imagem da psique total, para que você relembre, né, quais são esses aspectos que eu estou falando. Então, a consciência vai se expandindo a partir do momento que você consegue perceber os seus aspectos de luz e sombra, os seus aspectos femininos e masculinos, que você começa a trabalhar de forma intencional para diluir esses complexos, né? Reabsorver essa energia para colocar em outras ações, em outros projetos, e passa a ter esse senso mais profundo de fazer parte da humanidade, de poder contribuir com a humanidade, esse senso mais religioso no sentido de se religar a algo que é maior do que a sua própria existência. O Jung dizia que todos nós nascemos originais e morremos cópias. E aí você para e pensa, mas como é que a gente nasce original e morre cópia se a gente nasce com características que todos têm e a gente vai ao longo da vida se tornando cada vez mais a gente mesmo? É porque a maioria das pessoas, nesse processo de contato com o meio social, ao invés de ir encontrando essas respostas mais profundas sobre si mesmo, acaba simplesmente reproduzindo padrões, copiando o que todo mundo está fazendo. Se você for olhar, por exemplo, na internet hoje, as pessoas querem tanto fazer parte de algo, elas querem tanto ter respostas, elas querem tanto serem benquistas e bem vistas, que elas só copiam. E muitas vezes elas acabam nem refletindo se aquilo dali está alinhado com os valores dela, se está alinhado com a proposta de vida que ela tem, com os resultados que ela quer encontrar na vida dela a partir de agora. Então, a gente tem que passar a viver a nossa vida de forma intencional, e isso eu vou falar o tempo inteiro no Atitude 21. Nas nossas aulas, nas nossas atividades práticas, diversas vezes eu falo sobre isso, sobre a intencionalidade, sobre um compromisso de olhar para si mesmo de forma mais profunda. Em alguns momentos dói, não é fácil, eu sei disso, mas quando a gente consegue ultrapassar essas dificuldades, as respostas que a gente passa a ter na nossa vida vão fazer com que a gente tenha a sensação de que tudo está valendo a pena, tá? Então, mais uma vez, eu vou trazer aqui a imagem. A gente tem a impressão de que é simplesmente a nossa consciência, o nosso ego e os nossos papéis sociais se relacionando com o meio no qual a gente está inserido, a nossa herança coletiva, a nossa herança simbólica, a nossa herança cultural, a nossa herança biológica, mas nós somos muito mais do que isso. Nós temos muito mais aspectos da personalidade que podem ser conhecidos, que podem ser integrados e que vão te permitir ampliar a sua percepção sobre si mesmo e sobre a vida. O Jung vai dizer que o objetivo da individuação, então, é uma coisa muito simples. Imagina,
nada menos do que despir o self dos falsos invólucros da persona, ou seja, tirar do seu self, né? O self, ele é o centro da sua personalidade, é quem você é realmente, com todos os seus aspectos. E esse self, muitas vezes, ele está lá no centro e ele não consegue sequer se revelar para a sua consciência, porque existe tantas coisas ao nosso redor que a gente aprendeu que são importantes, que são os nossos valores, que é o que a gente deveria realmente buscar na vida. E são coisas que dizem respeito aos outros, são expectativas dos outros, não são coisas que são necessariamente importantes para a gente. A gente está tantas vezes com essa casca e essas camadas em torno da gente que a gente é incapaz de perceber a nossa voz interior, essa voz mais profunda, baseada nos nossos valores, no que é importante de verdade para a gente, tá? Então, de um lado, o processo de individuação é perceber o que está em nós, que não tem mais a ver com quem a gente é, e do outro lado, ele vai dizer que se livrar se despir desse poder sugestivo das imagens primordiais. As imagens primordiais que o Jung fala são os arquétipos. Então existem esses padrões coletivos, esses padrões que se repetem e que a gente tem essa tendência de repeti-los sem refletir sobre eles. A gente vai se comportando de acordo com padrões pré-estabelecidos pela sociedade, que não necessariamente são padrões que estão fazendo bem para nós, estão nos fazendo bem, que estão contribuindo para o nosso futuro, que estão contribuindo para a nossa essência, tá? Então o processo de individuação ele é aí, nesse meio, entre reconhecer o que é do outro e o que é nosso, o que é coletivo, o que faz sentido para mim e o que não faz. E aí, mais uma vez, eu trago essa imagem desse rosto saindo de dentro dessa casca. Então, o processo de individuação, ele perpassa por isso. É a sua consciência se expandir de modo que você permita que o seu verdadeiro eu mais profundo, mais completo, possa vir à tona, né? Para que você possa ter essa visão mais profunda sobre você e dessa forma se relacionar com o mundo, com as pessoas, de uma forma mais verdadeira e de uma forma que realmente possa contribuir para esse coletivo. Por fim, a meta da individuação é tornar-se indivíduo, é tornar-se si mesmo, é se tornar quem você realmente é. Então, todo esse processo de desenvolvimento da personalidade é norteado, é guiado por esse fator interno de orientação, que é a individuação. E a meta, então, é que a gente possa reconhecer os nossos aspectos, reconhecer a nossa história e passar a conduzir a nossa vida de uma forma intencional, nos tornando quem nós realmente somos. O Jung vai dizer que até que você se torne consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamar de destino. Então, as coisas que acontecem com a gente muitas vezes são reflexos dessa nossa história pessoal, que esses aspectos de complexos que estão lá no nosso inconsciente, e a gente acaba reproduzindo os padrões, a gente acaba fazendo novamente as mesmas coisas, a gente comete novamente os mesmos erros, e a gente acha que as coisas estão se repetindo na nossa vida porque o destino quis assim. Mas quando na realidade a gente poderia romper esse ciclo, a gente poderia modificar a nossa jornada se a gente parasse para olhar para esses aspectos que são inconscientes. Quando você tornar consciente aquilo que está no inconsciente, quando você entender a sua história e você começar a agir de forma intencional para modificar isso, você não será mais uma vítima do destino, tá? Bom, então eu vou finalizar aqui chamando a sua atenção para que a gente tenha aí o material da atividade prática. Eu vou dar uma orientação básica para você. Nessa atividade prática a gente tem um passo a passo em que eu vou trabalhar com o tema dos valores, para a gente identificar os seus valores pessoais, tá? Então nessa atividade você vai ter 5 passos que vão te levar a uma reflexão sobre os seus valores e como é que eles estão alinhados com a sua vida hoje e com a vida que você quer construir no futuro. Nós teremos, no próximo mês, a nossa segunda Masterclass, que vai ser sobre os arquétipos do feminino, ou seja, as diversas formas de ser mulher.
A gente não precisa seguir o mesmo padrão, não existe apenas uma única maneira de ser mulher. A gente não precisa viver em conflito eterno sobre o que a sociedade espera da gente ou o que nós realmente sentimos que faz parte da gente, porque existem vários modelos possíveis. Esses modelos já estão dentro de nós e a gente pode acessar isso, tá? Então, na próxima Masterclass, nós vamos nos aprofundar aqui nesse conteúdo, nesse conceito. Eu vou trazer aqui agora para você a programação, né, das próximas Masterclasses para que você possa se organizar e para que você possa se programar. No Atitude 21, nós temos uma Masterclass por mês. Quando você se matricula no programa, que é um programa de assinatura, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco, você tem todos os meses disponível uma nova Masterclass, tá? Então, se você entrar hoje, o seu mês 1 passa a contar a partir de agora, o seu mês 2 é no próximo mês. A tua amiga que já entrou, já tem 3 meses, ela já está no 3º mês. Então, a gente faz uma programação de liberação dos conteúdos para que você vá avançando aos poucos e vá tendo essa percepção de evolução. As próximas Masterclasses serão sobre a formação da personalidade, essa é a primeira, a nossa. A próxima será sobre os arquétipos do feminino. Depois nós falaremos sobre os tipos psicológicos, que são os estilos de personalidade, que é muito importante para a gente entender a forma como a gente se relaciona com as outras pessoas, a forma como a gente aprende. Teremos a Masterclass número 4 sobre ânima e ânimos, para entender o feminino e o masculino nos relacionamentos. A 5ª Masterclass será sobre a doença como símbolo. Então, muitas vezes as pessoas chegam aqui com queixas de ansiedade, de estresse, de depressão, chegam adoecidas, né? E muitas vezes isso tem a ver com aspectos emocionais mais profundos que a gente pode compreender e trabalhar. Então, na psicologia analítica, a doença é vista como um momento de crise, e esse momento de crise ele tem um simbolismo, ele tem um significado. A gente vai falar sobre isso. E na Masterclass 6 nós vamos falar sobre psicologia e alquimia. Então, falaremos sobre as etapas de transformação pessoal, né? Nós vamos entender, a partir do simbolismo dos antigos alquimistas, como é que essa transformação ocorre em aspectos psicológicos. Tudo isso está disponível no Atitude 21, como eu já falei para você, que é o nosso programa de desenvolvimento pessoal e profissional para mulheres, né? Essa Masterclass está disponível dentro da nossa plataforma, então eu estou disponibilizando a primeira Masterclass aberta para o público que está chegando agora, que ainda não conhece o programa, e também está disponível dentro da plataforma Reprise para as nossas queridas alunas. Dentro do Atitude 21, nós trabalhamos com 5 pilares. Então, é um programa que ocorre durante 6 meses, né? Nós temos toda semana conteúdos novos, temos todos os meses Masterclasses, temos todos os dias atividades também na nossa área VIP. E o primeiro pilar é sobre produtividade sustentável. Então, a ideia é eu te ajudar a se tornar mais produtiva sem que você pire no caminho. Sem essa loucura toda que a gente está vivendo hoje, eu vou te mostrar como é que você pode respeitar os seus ciclos, os seus processos como mulher, para se tornar mais produtiva. No segundo pilar, eu vou falar sobre um conceito que para a maioria das mulheres é muito difícil, que é a noção de sucesso. Então, o que é que você deveria ter aprendido sobre o sucesso e não te disseram, né? E vou te ajudar a criar metas que são mais alinhadas com seus valores, para que você tenha resultados mais duradouros na sua vida. O terceiro pilar que nós trabalhamos no Atitude 21 é sobre a formação profissional. Então, eu vou abrir a caixa de Pandora da formação e te ajudar a identificar e transformar o que é que está te impedindo de ter resultados na sua carreira, tá? No nosso quarto pilar, nós vamos falar sobre os vilões mentais, para que você aprenda a ter autodomínio e afaste esses sabotadores. Então, vamos falar de procrastinação, síndrome da impostora, ansiedade, estresse. E o quinto pilar é a nossa jornada do herói. Então, é a nossa própria trajetória pessoal e profissional, né? Para você aprender a ter esse autoconhecimento e você se tornar mais próxima daquela pessoa que você deseja ser. Então, são 5 pilares, mas esses 5 pilares eles estão divididos em 21 semanas, tá? Em cada semana você recebe um conteúdo teórico e uma atividade prática. E aí, durante essas 21 semanas, você vai ter essa possibilidade de estar
olhando para aspectos, né, da sua psicologia, do seu comportamento, das suas emoções, mas eu fiz questão de trazer temas que são muito práticos, são temas que a gente vivencia no nosso cotidiano, para que você possa realmente ter uma transformação. É um programa que, quando você segue ele da forma como ele foi construído, passo a passo, ele equivale a um processo às vezes mais profundo do que uma psicoterapia, ele equivale a um tempo investido em muitos cursos, ele equivale a um conhecimento adquirido através da leitura de muitos livros, justamente porque eu utilizei todo esse conhecimento que eu tenho da psicologia analítica, da minha formação em coaching psychology, do meu mestrado sobre personalidade e desenvolvimento, todas essas referências que eu tenho como mentora de estudos, mentora de carreira, para criar algo que seja possível de ser aplicado dentro do dia a dia, bastando que você reserve ali 1h30 ou 2 horas por semana para se dedicar a esse autoconhecimento e para gerar essas transformações na sua vida, tá? Então esse é um programa de desenvolvimento pessoal especificamente para mulheres. Eu faço questão de a todo momento falar sobre situações que são próprias da experiência feminina. Falo sempre no feminino, me refiro, né, a questões próprias da vivência como mulher, tá? São 42 videoaulas, 21 atividades práticas, 12 meses de acesso à área VIP no meu Close Friends. Então no Instagram eu tenho uma área de Close Friends onde eu todos os dias coloco novos conteúdos, orientações, tiro dúvidas. Foi a forma que eu encontrei de estar próxima das minhas meninas, né, das minhas queridas mulheres de atitude, e além disso, as 6 masterclasses. Então, Close Friends todos os dias, aulas e exercícios todas as semanas e masterclasses todos os meses. E o programa Atitude 21, então, é uma assinatura, né? Significa que você vai pagar um valor mensal, isso dentro de um plano anual, para poder ter acesso a todos esses conteúdos. E aí eu queria que você refletisse um pouco agora, né? O quanto vale para a sua vida, o quanto vale em termos de transformação pessoal, em termos de mudança e de conquista, de que você pode adquirir a partir de hoje, se você decidir realmente fazer um investimento em você mesma, tá? Parar de olhar somente para fora, olhar somente para aspectos materiais e corriqueiros do dia a dia, que eu sei que são importantes, e decidir dedicar esse tempo para olhar para você mesmo e aprender novos padrões de comportamento, novos padrões de emoção. Quanto será que vale isso na tua vida? Eu fiquei pensando muito, sabe? Esse é um aspecto que a gente não pode mensurar. O valor de uma transformação na nossa vida a gente não pode mensurar. Mas eu decidi tornar esse programa, então, algo que fosse acessível para a maioria das mulheres. Por isso, todo esse conteúdo que você vai ter acesso durante esse período de transformação que você vai poder vivenciar junto comigo, vai ser pelo valor de apenas R$ 97 por mês. Então, com uma assinatura super acessível, que é muito mais barato do que qualquer cursinho que você possa fazer, você tem a possibilidade de gerar uma transformação real na sua vida. Lembrando então, para a gente fechar aqui o nosso encontro, a nossa próxima Masterclass, onde eu espero você, que vai acontecer dentro da nossa plataforma do Atitude 21, nós falaremos sobre os arquétipos do feminino. E para fechar, eu vou trazer uma frase que é um ícone da cultura pop, um dos filmes mais interessantes e profundos em termos de autoconhecimento, o filme Matrix. A seguinte frase dita pelo Morpheus, tá? Se você não assistiu ainda o Matrix 1, por favor, vá assistir. E com esse conhecimento que você tem agora, você vai conseguir perceber muitas outras coisas assistindo o filme novamente. Ele diz que existe uma grande diferença entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. Então não basta somente a gente ter um conhecimento teórico sobre algo, a gente pode até saber como fazer alguma coisa, mas percorrer o caminho, ou seja, trilhar a jornada, é o que vai trazer a transformação para a nossa vida. Esse é o convite que eu quero fazer para você hoje, tá? Para que a gente possa trilhar juntas essa jornada ao longo desses próximos meses no nosso programa Atitude 21. Vamos juntas? Eu espero você.